Magog, vamos lá. Seguinte, cara. A gente veio hoje aqui, era pro Saulo estar, como eu disse, ele não pode estar, infelizmente, mas pra gente falar sobre projeção astral. Certo. E você tá falando pra mim que existe a projeção dentro também de outro viés, até mesmo, dentro do próprio ocultismo. Sim. Né? Muito, na verdade. Porque a projeção existe para trabalhos extrafísicos que você vai fazer no mundo astral. No caso do Saulo, que era para estar conosco, ele tem muita vivência ali no umbral, ele passa muito essas vivências no umbral, fala muito sobre isso. E tem essa que você está me dizendo dentro do mundo do ocultismo, que você também trabalha bastante. Explica um pouco pra gente, por favor. Ó, se vocês me permitem, eu gostaria de fazer uma digressão histórica do negócio, né, de como funciona. Funciona basicamente o seguinte: o primeiro conceito que nós vamos ter aí sobre corpo astral, um possível, vocês vão entender por que eu vou falar possível. Um possível corpo astral ou um corpo, né, mais sutil. Nós vamos ver isso em todas as religiões, em todas essas outros tipos religiosos. Por quê? Nós vamos ver dentro do cristianismo falar de corpo, alma e espírito. Nós vamos ver lá os egípcios falar de Ba, Ka e Ku. Literalmente. Nós vamos ver ali dentro da Kabbalah falar de Ruach, Neshama e Nefesh, né? A alma humana, a alma divina e o espírito. Nós vamos ver divisão dos corpos em inúmeras religiões. Mas existiu a Helena Petrovna Blavatsky, que ela dividiu no epitenário. Então ela vai lá e faz uma divisão em 7 corpos, aí tendo um ou outro a mais subdivisões, onde ela vai colocar o corpo físico, vital, astral, mental, causal, búdico e átmico. Então, respectivamente, nós teríamos um quaternário inferior, que é o corpo físico, né, o vital, o astral e mental. O astral sendo responsável por ser esse corpo estelar, por isso que é o termo astral, né, o corpo dos sonhos. O corpo responsável pelas emoções e também, depois eu vou fazer o paralelo aí com a mente inconsciente da John Fortune. E o corpo mental, que é o corpo do pensamento. Nós vamos ter isso daí, né, no caso do corpo astral, uma experiência dentro da árvore da vida em Yesod, tá? Na esfera da lua. Beleza? Até aí tudo bem. Por que é interessante entender isso? Porque dentro das escolas, né, dentro das ordens iniciáticas, e um exemplo de uma ordem iniciática muito bacana que a maioria já ouviu falar, que, né, é uma ordem que foi assim, teve um marco histórico, foi a Golden Dawn. A Golden Dawn, ela possibilitava, logo no início ali no grau de neófito, né, indo para Zelator, ou teóricos, na verdade ela chamava de teóricos, Crowley vai e coloca Zelator depois. Mas ela faz um trabalho que era chamado de visão do espírito. E como que ela desenvolve isso dentro dos treinamentos dela? Primeiro, a criação de um corpo de luz. Então, parte desse treinamento era visualizar-se de frente a si mesmo. Então, você está sentado, imaginando sua forma, tá? Inicialmente, a ideia era que você se visse no melhor dos detalhes possível, tá? Depois você começasse a girar em torno da sua própria cadeira para tentar, com o passar do treinamento, transferir a tua consciência para esse corpo criado. Essa era a ideia da utilização do corpo de luz. Magog, qual que é a importância do corpo de luz? Porque basicamente todos os trabalhos espirituais, eles são adensamentos de uma vontade. Então começa nos planos mais sutis, como o causal, mental, astral, e vai se densificando até que se materializa aqui. É como um arquiteto que visualiza como ficará a casa, coloca na planta e depois constrói. Isso acontece em qualquer momento. Nós primeiro criamos no plano mental, no plano astral, e depois ela vai se densificando. Como que a Golden Dawn fazia esse treinamento então? Parte do treinamento era utilizado os tattvas, ou tátuas, como alguns chamam, que é aqueles 5 elementos hindus. Até porque a Golden Dawn, assim como o movimento teosófico da Helena Petrovna Blavatsky, ou da Blavatsky, da Madame Blavatsky, eles começaram a orientalizar, né? Beberam muito nas fontes orientais, e isso também foi ruim depois, mas aí já é outra história, porque começou a se dar conceitos muito básicos, como chakras, táttivas, e não se aprofundou em nada. Então virou uma mescla de um monte de coisa dentro de uma ordem. Uma coxa de retalhos.
caixa de retalhos, literalmente. Então, Kabbalah, Hermetismo, Exatamente. Movimento Rosa Cruz. Hinduísmo, que não é o hindu em si, né? Como acontece hoje, que a galera associa sexo a tantra e pronto. E esquece de toda a filosofia por trás e tal. O pessoal quer produto. Exato. O pessoal quer produto, pra gente resumir. E aí vai, né? Ninguém quer experimentar nada, só quer ter título, só quer ter nome. E o que acontece interessante? Então, como que era a prática? Então, a primeira prática eu já vou falar aqui. Basicamente, o cidadão imaginava ou uma cortina, ou uma porta, uma grande porta, e o símbolo do Tativa ali. Então, o Tativa, vou usar como elemento. Então, o triângulo vermelho, o Tativa ou o elemento fogo. O quadrado amarelo, Prithvi, ou o elemento terra. Né? O crescente lunar, água. Tá? Então, você vai ter ali o ovo negro, o Akasha. Sim. Tá? Então, você vai ter esses 4 elementos. Então, qual que era o primeiro treinamento? Visualizar isso numa cortina. Então, você estendia suas mãos, abria a cortina e entrava por ela. Aqui vai ter um sinal que a gente chama de sinal ativo e tudo mais. É outro, abrir cortina, portal, abrir o entrante ou o véu de parroquete e tudo mais, porque o cara estava entrando para o plano astral. Ele deveria imaginar esse símbolo muito grande e ele penetrando por ele. A partir dali, iniciava o que é chamado do quê? Da visão do espírito, ou seja, de coisas do plano astral. Então, se eu fizesse, por exemplo, práticas com o quadrado amarelo, deveriam aparecer coisas relacionadas ao elemento terra. Entende? Então, o que aconteceria? Apareceria florestas, montanhas. Se eu fizesse com o triângulo vermelho, deveria aparecer elementos do fogo, como vulcões, lagos de fogo, salamandras. É incrível como os 4 elementos vêm desde os tempos primitivos. Até o tridente de esquerda, até o tridente tem aqui as partes de cima, ar, água, o ar e a terra embaixo. Então, assim, os 4 elementos para o fogo, né? As ar, 3 terra, letras fogo, mães, né? É incrível, né? Então. E aí que interessante. Aí vocês falam, pô, bacana, mas como é que então era avaliado essa questão? E aí a Florence Farr, ela vai te falar uma coisa que foi uma iniciada, tá? A Violet Farr, ela é iniciada na Golden Dawn e ela conta o seguinte, que a Golden Dawn, a grande primazia, a grande beleza da Golden Dawn é que quando o cara, imagina numa época sem internet, sem porra nenhuma, só você e padrinho, porque era tudo por apadrinhamento, o cara te pedia, te conduzia numa meditação para você relaxar, entrar no estado alfa, visualiza a porta, visualiza a cortina, e quando a pessoa passava, ela contou que imediatamente desencadeava visões relacionados com aquele reino, mas até então o aprendiz não sabia que era do fogo, que era da água, que era do ar. Então isso provaria o quê? Que aquele símbolo estava intimamente ligado com aquela região do astral. Num segundo momento, essa prática era evoluída. E hoje ela é utilizada nas ordens até hoje. Como? Para treinamento. Até o conceito mentoria vem de tudo isso também, exato, né? Em todos os sentidos, né? Porque você destrava essa visão astral da pessoa, ela aprende a utilizar a imaginação criativa e aprende a navegar por esses caminhos. Sejam da árvore da vida, seja através de símbolos. Um exemplo bem legal disso é que você pode usar qualquer desses símbolos. Você pode usar símbolos rúnicos, não só elementais. Isso. Símbolos únicos. Você pode utilizar símbolos do I Ching. Arcanos de tarô. Você pode usar cartas de tarô. Sim. Ah, Lorde, já tá contando meu método. Sempre contando meu método. E aí o cara faz uma carta do universo e vê o caminho de Tav, sabe? Por quê? É muito interessante. Então, essa é a primeira desenvolvimento do astral, da visão astral dentro de algumas ordens.